No JBN de hoje, você vai ver que o auxílio emergencial já pode ser sacado pelos trabalhadores nascidos em agosto. Amanhã vai ser a vez dos aniversariantes de setembro. E você vai ver também como foi o retorno das celebrações com a presença dos fiéis em Brasília, depois de 74 dias com as igrejas vazias. E no nosso comentário de hoje, nós vamos falar sobre a intolerância e as dificuldades que às vezes nós temos em aceitar o outro. E hoje nós também vamos começar mais uma série de reportagens aqui no JBN, Alegria do Amor, que vai falar sobre a realidade das famílias, principalmente na igreja, no tempo em que vivemos, as experiências e o que podemos melhorar. Hoje é segunda-feira, 8 de junho, e o JBN já está no ar. Olá, boa noite para você. Seja muito bem-vindo ao Jornal Boa Notícia de hoje. Foi liberado hoje o saque em dinheiro da segunda parcela do auxílio emergencial para quem nasceu em agosto. Os pagamentos seguem um calendário que foi divulgado no dia 15 de maio. A partir de amanhã, é a vez dos nascidos em setembro terem acesso ao valor. O calendário segue até o dia 13 de junho, quando os aniversariantes de dezembro vão poder pegar o dinheiro e fazer transferências. No caso dos inscritos no Bolsa Família, o cronograma é diferente. Segue o número de inscrição social, o NIS. Segundo o governo, a escala para os pagamentos é uma estratégia para evitar aglomerações nas agências da Caixa e nas casas lotéricas. O auxílio pode ser solicitado por qualquer cidadão com mais de 18 anos que esteja desempregado ou exerça atividade como microempreendedor individual, contribuinte individual da Previdência Social ou trabalhador informal inscrito no Cadastro Único. E o assunto do nosso comentário de hoje é a intolerância e a dificuldade que às vezes a gente tem em aceitar o outro. Tema muito interessante, então preste atenção. Tempo de mudança, tempo de conversão. A vida é dinâmica e passa voando sobre o nosso nariz. Contudo, nos últimos anos nós temos a sensação de que está ainda mais rápido, mais acelerado. Piscamos o olho, o ano começou. Piscamos de novo, o ano já acabou. E a pergunta é, o que nós estamos fazendo da nossa vida? Estamos vivendo com qualidade ou simplesmente passando por ela sem perceber? Qual tem sido a nossa postura diante desse presente sagrado que é a vida? Estamos vivendo uma assustadora pandemia, algo inimaginável e assim que jamais gostaríamos de passar. Porém, ela bateu a nossa porta. E agora? Agora é tempo de revermos nossa vida e olharmos para dentro de nós e nos questionarmos e fazermos um balanço profundo de nossas atitudes. E a primeira pergunta é: tenho tido tempo de qualidade com os meus ou eu estou passando mais tempo, estou dando mais moral para o meu celular? Tenho cuidado da minha saúde, tanto física quanto espiritual? E isso, nesse quesito saúde, engloba exercício físico, meditação, oração, engloba tudo que traz para o nosso bem-estar físico e emocional. Tenho lido bons livros, porque eles são ótimos companheiros. Ou tenho ficado preso só nas redes sociais? E é hora de avaliarmos como estamos tratando a nós e aos nossos entes queridos, o círculo de pessoas à nossa volta. Essa pandemia é horrível e assustadora? Sim, é sim. Só que agora não é hora de apontarmos os dedos para os culpados e muito menos polarizarmos politicamente essa situação. Agora é hora de olharmos para nós e para o outro, de pararmos da corrida frenética que vinha sendo as nossas vidas e repensarmos como devemos agir a partir de agora. Vamos olhar para nós e para o outro com compaixão, empatia, gratidão. Vamos rever nossos valores, nossos sentimentos. Eles estão sendo tão negligenciados. Vamos parar e contemplar o belo, sabe? Ter mais olho no olho, ter mais tempo para nós e para o outro. Infelizmente, precisou que uma pandemia freasse o ser humano, que está tão desenfreado, está tão desgovernado, está tão conectado à vida virtual e desconectado da vida real.
Porém, essa é a beleza da vida, que durante o caos encontramos o sentido dela. Vamos usar deste isolamento social para valorizarmos mais a companhia física um do outro, o contato físico perdido no caminho. O dizer olhando nos olhos, eu te amo. Sabe? O demonstrar, o agir, o sentir. Vamos parar de guerrear, vamos amar. Que esta triste pandemia sirva para nos acordar para a vida. Afinal, a vida é um sopro. E se não prestarmos atenção, de nada terá valido a pena a nossa caminhada até aqui. Amor. Essa é a palavra-chave para todos os desafios que enfrentamos. Mais amor, menos guerra. E agora nós vamos fazer um giro pelo mundo para te atualizar sobre as principais notícias do coronavírus. Vamos acompanhar. O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, participou de uma reunião do escritório político do Partido dos Trabalhadores do Estado no fim de semana. O encontro foi para discutir projetos econômicos, incluindo a indústria química. A reunião ocorre em um momento de incerteza econômica em meio à pandemia de Covid-19, que está pressionando mais a economia do país, que já vinha sofrendo sanções internacionais destinadas a interromper seu programa nuclear. E o presidente Jair Bolsonaro ameaçou retirar o Brasil da Organização Mundial da Saúde, citando a decisão dos Estados Unidos de se retirar no final do mês passado. O presidente norte-americano disse em maio que o país encerraria seu relacionamento com a OMS. Ele acusou a agência da ONU de não aprovar reformas diante da preocupação dos Estados Unidos sobre o tratamento da pandemia de coronavírus e disse que a organização confiava demais nas informações da China. Na Alemanha, artistas montaram uma galeria drive-thru no estacionamento de um aeroporto para expor seus trabalhos. Com os regulamentos de distanciamento social por causa do coronavírus em vigor, 50 artistas exibiram 300 obras para quem visitava o lugar de carro. Um show de luz e som acompanha os visitantes que podem passar por muitas peças montadas nos carrinhos de bagagem do aeroporto. Os visitantes receberam bem a experiência. A maioria classificou como incomum e completamente diferente. E após novas orientações dos governos estaduais e a divulgação das orientações da CNBB para o retorno das celebrações com a presença dos fiéis, várias igrejas do Brasil estão voltando a ter missas com as portas abertas. Muitas paróquias da Arquidiocese de Brasília reabriram para os fiéis no último final de semana. Vamos acompanhar como foi na reportagem do Tarek Cardoso. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Após 74 dias sem missas com a presença dos fiéis, este trecho do Evangelho de São João, no domingo da solenidade da Santíssima Trindade, foi a palavra de Deus para acolher o povo de Brasília que estava recolhido em sua igreja doméstica. Uma palavra de amor e de esperança. É certo que Deus, ele continua amando a humanidade e permanecendo junto dela sempre. E este gesto de retornarmos às missas nesta solenidade da Santíssima Trindade nos revela mais uma vez esse gesto amoroso de Deus para com a humanidade. É Deus nos dizendo que Ele está próximo de nós, cuidando de nós e que nós devemos, como diz São Pio de Pietrelcina, orar, esperar e confiar. O governo do Distrito Federal autorizou a volta de cultos religiosos no dia 30 de maio, seguindo também as orientações pastorais para a superação da Covid-19 publicada pela CNBB, através da Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia, as paróquias da Arquidiocese de Brasília estão abrindo as portas. As celebrações já estão acontecendo em várias paróquias de Brasília desde a última quarta-feira. Este foi o primeiro domingo que o Santuário São João Bosco acolheu o povo depois de um intenso período de isolamento social.
A retomada das atividades, na verdade, é como se fosse uma necessidade espiritual hoje para a comunidade de fé. Então procuramos, desde a chegada do fiel, montar as equipes de acolhida para a medição da temperatura, a higienização dos pés e das mãos. Ao entrar no santuário, ela vai ter o seu lugar demarcado, o nome dela já se encontra na lista ao chegar aqui no santuário. E essas orientações que a CNBB já nos apresentou como uma forma de prevenção para esse cuidado nas retomadas das atividades. As igrejas domésticas se reuniram em várias casas pelo país durante este tempo de pandemia através das transmissões da Santa Missa. Mas agora os fiéis testemunham a alegria de estar aqui em comunidade. O dia de hoje, dessa abertura, o primeiro domingo com a abertura, é um dia de muita alegria, Por outro lado, foi possível, através do uso da tecnologia, a missa via a nossa casa também, na comunidade que nós frequentamos aqui, a Dom Bosco. Então, por um lado, teve uma tristeza, mas teve algo que completou, permitiu que nós participássemos da missa sempre. É isso aí, com a ajuda dos meios de comunicação é possível a gente participar da celebração sim, mas com certeza estar de volta às igrejas depois de mais de 70 dias é um sentimento inexplicável, Que bom que pelo menos em algumas partes do país isso já é possível. E agora a gente vai para o intervalo bem rapidinho e a seguir nós vamos conferir juntos a primeira reportagem da nossa série especial Alegria do Amor. É já já. O amor do Pai Eterno está presente em todo lugar e a missão da AFIP é levar esta mensagem adiante. E tudo isso só é possível graças à nossa união. Reze conosco, ajude a fazer o bem. Faça parte desta família de amor. Estamos de volta com o JBN de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. E a gente inicia no JBN a série Alegria do Amor, que vai falar sobre a realidade das famílias, principalmente na igreja, no tempo em que vivemos, as experiências e o que podemos melhorar. Veja agora o primeiro episódio. No ano de 2016, o Papa Francisco divulgou a Exortação Apostólica Pós-Sinodal, um documento que era muito esperado, pois o assunto central abordado foi a família. O documento se chama Amoris Laetitia e fala exatamente sobre o amor na família ou a alegria do amor, se a gente quiser uma tradução aproximada. Este documento, ele teve o objetivo de tratar da problemática real da família quando se completou 35 anos de um grande documento também, lançado por João Paulo II, chamado Familiares Consórcios. E agora, no próximo ano, vamos celebrar os 40 anos da Familiares Consórcios de João Paulo II e os 5 da Amoris Laetitia, que foi lançada, publicada no dia 19 de março de 2016. Portanto, estamos caminhando já para o seu 5º ano. O documento ele é precedido por 2 sínodos que os bispos do mundo todo realizaram, em comunhão com o Papa, em Roma, para tratar exatamente da realidade da família nesse mundo pós-moderno, contemporâneo, como se descreve através das ciências sociais. E aí, depois, o Papa recolheu o trabalho desses bispos e dos padres sinodais e confeccionou este documento que nós hoje estamos abordando, não só aqui no programa, mas estamos abordando na igreja no mundo todo, porque a família é a célula principal de uma sociedade. Então, por isso, ele é tão importante, diria até fundamental, para que a gente possa compreender a dimensão social e a dimensão religiosa da comunidade família. Como o texto já foi estudado pelos religiosos, a contribuição que ele traz é para a igreja não se distanciar da nossa realidade atual, sempre tendo a família como um interesse central. Nós sabemos que nesses tempos pós-modernos, as coisas se evoluem muito mais rápido. Então, em 10, 20 anos, as coisas mudaram muito. O próprio documento de Aparecida já falava dessa época de mudanças, e que muda a moral, muda a percepção, muda a acolhida.
de certas coisas. Então, esse documento era esperado no sentido que, para muita gente da imprensa, sobretudo, se esperava que o Papa falasse de uma abertura para casais de diversas configurações, de uma abertura para segunda união, para outras uniões, e até se focou muito na imprensa, mas a Igreja esperava exatamente que o Papa, juntamente com aquilo que ele recolheu dos sínodos, porque a palavra do Papa tem muito a ver com essa busca que ele fez a partir dos padres sinodais, que ofereceram as realidades teológicas e reais, o Papa oferece um caminho para que a gente olhe com misericórdia todas as fragilidades existentes nas famílias, mas ao mesmo tempo que a gente não se negue a oferecer aquilo que é de ordem divina. Nós não queremos destruir aquilo que Deus ofereceu como possibilidade de realização da pessoa em nome de uma ideologia, em nome de uma abertura que vai falsear a família. Mas, ao mesmo tempo, nós não queremos fechar os olhos para as realidades que assolam a problemática das nossas famílias hoje, as crises existenciais, os problemas diversos. O senhor falou em caminho. Só para a gente não perder o fio da meada, ter o norte. Quais são os pilares, por tudo que o senhor avaliou, em relação a esse caminho? O que a família ela não pode abrir mão? O que é que nós queremos fazer? Nós precisamos acolher as pessoas como elas são, como elas estão, e nenhum caminho, nenhum processo de discernimento, não é de imposição, a gente vai apresentando aquilo que a realidade cristã, a realidade da igreja, do evangelho, promulga como ideal para que a pessoa vá assimilando nesta caminhada e ela vá deixando que esta dimensão cristã entre na própria vida pessoal, depois na vida comunitária, essa primeira comunidade família, e depois ela se insira na comunidade maior, que nós chamamos paróquia, diocese, enfim, a igreja. Já te agradecendo, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem, não para nós aqui da TV, mas principalmente para as famílias do nosso país. Bom, eu acho que nós devemos, primeiro, todos nós, que fazemos parte de uma família, independente, como eu disse, de onde estamos e quem somos, fazemos parte de uma família. Talvez um pouquinho mais bonita, menos bonita, mas somos parte desta grande realidade que Deus criou. Isso é o primeiro pensamento que trago agora. Todos devemos nos sentir família. E devemos assumir as nossas famílias com aquilo que elas têm, com as suas alegrias, com as suas tristezas, com as suas fragilidades, porém, olhando para Deus que nos impulsiona para um caminho melhor. Então, que todos tenham a esperança de construir uma vida melhor a partir desse núcleo central, não só da igreja, mas do núcleo da sociedade, para que a gente tenha famílias que possam se autorrealizarem e famílias que, autorrealizadas, construam a sociedade como uma sociedade justa e fraterna. É isso aí, o próximo capítulo você vai ver aqui no JBN amanhã, tá bom? A gente vai continuar falando sobre família e te mostrando histórias inspiradoras de casais. E chegou a hora de conferir as principais notícias da igreja. Quem traz as informações pra gente direto de Roma é o nosso correspondente Silvonei José. Vamos acompanhar. Alô, amigos da TV Pai Eterno em todo o Brasil. Um bom início de semana. Deus Pai ama tanto o mundo que, para salvá-lo, daquilo que tem de mais precioso, o seu Filho único. Foi o que disse o Papa Francisco no Ângelus ao meio-dia de ontem, domingo. Falando da janela do Palácio Apostólico, os fiéis e peregrinos reunidos na grande Praça São Pedro para a oração mariana, o Papa explicou que o Evangelho de ontem, festa da Santíssima Trindade, mostra, na linguagem sintética de João, o mistério do amor de Deus pelo mundo, a sua criação. No breve diálogo com Nicodemos, Jesus apresenta-se como aquele que leva a cabo o plano de salvação do Pai em favor do mundo. E ele afirma: Deus amou de tal modo o mundo que deu o seu Filho único. Essas palavras indicam que a ação das três pessoas divinas, Pai, Filho e Espírito Santo, é um único desígnio de amor, que salva a humanidade e o mundo, afirmou o nosso pontífice.
O mundo está marcado pelo mal e pela corrupção. Nós, homens e mulheres, somos pecadores. Portanto, Deus poderia intervir para julgar o mundo, para destruir o mal e castigar os pecadores. Em vez disso, observou o Papa, ele ama o mundo, apesar dos seus pecados. Deus ama cada um de nós, mesmo quando cometemos erros e nos distanciamos dele. Deus Pai ama tanto o mundo que, para salvá-lo, recordamos, dá aquilo que tem de mais precioso, o seu Filho único, que dá sua vida pela humanidade, ressuscita, volta para o Pai e, juntamente com ele, envia o Espírito Santo. A Trindade é, portanto, amor, inteiramente a serviço do mundo que quer salvar e recriar. Francisco afirmou que a festa da Santíssima Trindade convida-nos a deixarmos-nos fascinar mais uma vez pela beleza de Deus. Beleza, bondade e verdade inesgotável, mas também humilde, próximo, que se fez carne para entrar na nossa vida, na nossa história, para que cada homem e mulher possa encontrá-la e ter a vida eterna. Isso é fé. Acolher a Deus amor que se doa em Cristo, deixar-se encontrar por Ele e confiar nele. Santo Padre concluiu pedindo a intercessão da Virgem Maria, a fim de que nos ajude a acolher com o coração aberto o amor de Deus, que nos enche de alegria e dá sentido ao nosso caminho nesse mundo, orientando-o sempre para a meta, que é o céu. Na conclusão do Ângelus, Francisco manifestou proximidade aos países atingidos pela Covid-19, portanto o Brasil também. Saudando todos os presentes na Praça São Pedro, romanos e peregrinos, fiéis, famílias e comunidades religiosas, o pontífice disse que a presença deles na praça era sinal de que na Itália a fase aguda da epidemia tinha sido superada, mesmo permanecendo a necessidade de seguir cuidadosamente as normas vigentes. Mas, infelizmente, em outros países, eu penso em alguns, disse o Papa, o vírus ainda está provocando muitas vítimas. Sexta-feira passada, num país, morreu 1 por minuto. Francisco estava se referindo às notícias que chegavam do Brasil. Notícias terríveis. Uma última informação, o corretor Gianluigi Torzi, que foi intermediário para que a propriedade de um imóvel de Londres voltasse à Secretaria de Estado, foi detido na tarde da última sexta-feira, dia 5, aqui no Vaticano. Informação é da Sala de Imprensa da Santa Sé. O departamento do promotor de justiça do Tribunal Vaticano, ao término do interrogatório ao senhor Gianluigi Torzi, que se encontrava assistido por seus advogados, determinou uma ordem de prisão do mesmo. A medida, assinada pelo promotor de justiça Giampiero Milano e por seu adjunto, foi tomada em relação aos conhecidos episódios pertinentes à negociação do imóvel londrino de Sloane Avenue, que envolveu uma rede de sociedades em que estavam presentes alguns funcionários da Secretaria de Estado. Gianluigi é acusado de vários episódios de extorsão, peculato, estelionato e também autorreciclagem, delitos para os quais a lei vaticana prevê penas de até 12 anos de reclusão. Gianluigi encontra-se agora detido em instalações reservadas para esse fim junto à caserna do Corpo de Gendarmeria, aqui do Vaticano. De Roma, para a TV Pai Eterno, Silvonei José. É isso aí, Silvonei José. Muito obrigado pela sua participação aqui no JBN. E a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Lembrando para você, amanhã nós estamos de volta com as principais notícias da Igreja, do Brasil e do mundo. E é claro que eu conto com a sua companhia. Então, um forte abraço para você. Se cuide e até lá.